Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Momento Agricultura de Precisão. Esse podcast é do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, o GITAP da FEAGRE Unicamp. Meu nome é Senaia Martins e serei a locutora deste episódio. O tema de hoje é ASBRAP, Importância e Funções. O entrevistado é o Marcos Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, a ASBRAP. O Marcos é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, especialista em agricultura de precisão. Ele é gerente comercial da Smart Agri e da Smart Sense em Brasil. Marcos, seja bem-vindo. Desde já agradecemos a sua colaboração nesse episódio. Bem, é um prazer estar falando com vocês aí, estar falando com representantes da academia, e pessoas que realmente se dedicam ao tema de agricultura de precisão, né? E é muito legal a gente ver que existem esses grupos, existem esse tipo de profissional sendo formado, se dedicando ao tema na pesquisa, laboratórios que estão se dedicando a isso especificamente, né? Então, bem, é um prazer estar podendo contribuir de alguma forma aí com o trabalho que vocês já fazem, muito bem feitos. Aí eu tenho acompanhado bastante o podcast de vocês e eu gostaria de parabenizar também todo o trabalho que vocês têm feito aí para contribuir com a agricultura de precisão no Brasil também. Muito obrigada. Entrando no tema do nosso podcast, Marcos, você pode começar nos dizendo o que é agricultura de precisão? É a melhor pergunta, e é uma pergunta que a gente tem batido na tecla desde sempre, né? E é uma pergunta que ainda tem bastante controvérsias aí em relação a temática agricultura de precisão, principalmente porque ultimamente surgiu muita tecnologia no agro, muita possibilidade no agro, e tudo virou agricultura de precisão, e qualquer nova tecnologia o pessoal chama de agricultura de precisão, né? Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que a agricultura de precisão ela não é uma coisa, ela é uma estratégia de gestão. Então, ela é um conceito, ela não é uma ferramenta ou um produto, né? Então, a gente ouve muitas vezes o pessoal no campo, né, o pessoal nas fazendas falarem: eu comprei a agricultura de precisão, ou eu usei a agricultura de precisão e não deu certo, ou a agricultura de precisão é muito caro, a agricultura de precisão não deu certo para mim, ou alguma coisa assim. Como se a agricultura de precisão ela fosse um produto, ela fosse uma coisa palpável e não uma estratégia, né? Então, o que é agricultura de precisão, né? Se você pegar uma versão resumida ali, né? Até no nosso site da associação mesmo, a gente tem uma página que só descreve o que é agricultura de precisão, né? Então, de acordo com a Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, a agricultura de precisão ela é uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados temporais, individuais e espaciais e combina com outras informações para apoiar as decisões de gerenciamento de acordo com a variabilidade estimada para melhorar a eficiência do uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção agropecuária. Resumindo, a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão que considera a variabilidade espacial e temporal para melhorar a sustentabilidade da produção agrícola, né? Então, como eu disse, ela não é um produto, ela é uma estratégia de gestão. Pensa numa fazenda, por exemplo, onde eu analiso tudo que entra e tudo que sai e eu estimo a rentabilidade, por exemplo, e eu vejo se essa minha gestão ela está sendo lucrativa ou não. A diferença da agricultura de precisão é que a gente insere o conceito de variabilidade espacial e variabilidade temporal. Ou seja, a gente insere o questionamento de que a lavoura não é uniforme, nem espacialmente e nem temporalmente. Ou seja, o que eu fiz no ano passado, se eu fizer esse ano, eu vou ter resultados diferentes. Ou o que eu fiz naquela parte do talhão, se eu fizer na outra parte do talhão igual, eu vou ter resultados diferentes também. Então, a partir desse conceito de que a lavoura não é uniforme, eu posso ter estratégias de gestão que considera essa desuniformidade e maximize meus ganhos. Então, eu perco menos aonde eu perderia dinheiro e eu ganho mais aonde eu ganharia dinheiro, né? Então, eu uso o fato que a lavoura não é uniforme
tanto espacialmente quanto temporalmente, e tem uma estratégia mais adequada para cada situação. Isso é agricultura de precisão, é você permitir-se ter a gestão localmente e para cada momento a maneira mais adequada, né? E aí, para isso, você tem as ferramentas da agricultura de precisão, que é, por exemplo, mapeamento, GPS, softwares que fazem análises espaciais, por exemplo, o software que gera interpolações, geoestatística, todos esses algoritmos, essas análises de imagem, a amostragem de solo localizada, grade amostral, amostragem definida por zonas, diversos mecanismos para você entender a variabilidade da área e aí você tomar decisões com base nessa variabilidade da área, né? Então, o conceito de agricultura de precisão esse, é uma coisa muito mais gerencial do que um produto em si. E isso gera muita confusão, porque às vezes a pessoa diz, eu vou comprar uma máquina que tem agricultura de precisão. Tá, mas a máquina não é um gestor. O gestor tem que ser o gestor, e não a máquina ela tem uma tecnologia que permite fazer agricultura de precisão. E às vezes você consegue fazer sem ela, e às vezes ela facilita a sua vida para fazer. Ou mesmo você tendo ela, você pode não fazer, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas têm a ferramenta, mas talvez não usam da maneira mais adequada. Muito bom. Por que é importante uma associação para tratar exclusivamente desse tema? Como surgiu a ASBRAP, quais as funções, objetivos e como ela contribui para o desenvolvimento da agricultura de precisão no Brasil? Bem, vamos lá um pouco a gente já falou um pouco de como esse tema é tão confuso aí, né, para a população em geral e tudo mais, né? E por que ter uma associação para falar sobre isso, né? Já existe a Associação de Agricultura, já existe a Associação de Máquinas Agrícolas, mas quando começou-se a agricultura de precisão, surgiu um setor que não era englobado por nenhuma outra entidade, que ele não podia ser representado por nenhuma outra entidade. Primeiro surgiu as pessoas que dão consultoria, ensinam ou pesquisam sobre isso, e também surgiu as pessoas que fazem ferramentas que antes simplesmente não existiam. Então, você tem, por exemplo, a ABMAC, que é uma grande associação que engloba as indústrias de máquinas, né? Então, quem faz trator, quem faz os implementos, eles têm uma certa representatividade como segmento. Agora, se você pega as empresas que fabricam, por exemplo, eletrônica, ou sensores, ou softwares, ou empresas de consultoria, ou empresas de assistência técnica, né? Então, foi um segmento que surgiu com o avanço da agricultura de precisão no país, um segmento que começou a ser muito importante para o país e que esse segmento não tinha uma representatividade, né? Então, na verdade, com o surgimento da agricultura de precisão no Brasil, necessitou-se criar duas associações. Então, hoje, a gente tem a Associação dos Prestadores de Serviço em Agricultura de Precisão, que esse é um segmento que surgiu muito, muito fortemente no Brasil, né? Então, as pessoas começam a fazer agricultura de precisão através dos prestadores de serviço. Só que mesmo essa associação, a Associação dos Prestadores de Serviço, ela não engloba, por exemplo, os fornecedores de tecnologia, os pesquisadores, ou mesmo as fazendas que querem ter um time de agricultura de precisão dentro da fazenda, né? São outros segmentos relacionados ao tema. Então, a ASBRAP, que é a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, ela engloba, eu diria que todo mundo do setor que quer incentivar o uso da agricultura de precisão no Brasil de qualquer forma, seja ela feita por prestador de serviço, seja ela feita pelo próprio fazendeiro, seja ela feita dentro das universidades, incentivar o ensino da agricultura de precisão dentro da universidade. Então, o que nós queremos é que a agricultura de precisão seja cada vez mais comum no Brasil, porque isso gera uma agricultura mais sustentável, isso gera uma agricultura mais competitiva, e isso também gera um mercado muito potencial para todo mundo que trabalha nessa área, e a gente quer também valorizar todo mundo valorizar o ato de se fazer agricultura de precisão e que ela seja bem feita. Porque se a gente faz uma agricultura de precisão
vende coisas que não é real, ou trabalha com coisas que não são factíveis, ou promete coisa que não funciona, isso acaba, às vezes, queimando a temática da agricultura de precisão. É o que eu comentei, né, nesse conceito da agricultura de precisão, e tem muita gente que fala, a agricultura de precisão não funciona. Não é, a agricultura de precisão, se ela não funcionou, é porque ela não foi bem feita, ela não foi feita com a qualidade que deveria ter sido. Então, a nossa associação, ela vai unir tanto os fornecedores de soluções, de tecnologias, quanto os usuários de tecnologia, né? Então, esses usuários sejam tanto os próprios produtores, quanto os consultores ou algum agrônomo, serviço terceirizado, ou qualquer coisa que usam a agricultura de precisão, quanto as pessoas que estão criando novas coisas, sejam academias, sejam startups, elas também têm que criar aquilo que o produtor pede, né, que o usuário pede. Então, a gente conseguindo juntar esses três players aí, né, academia, pesquisa, desenvolvimento, fornecedores e usuários, a gente consegue ter, com certeza, fazer com que a agricultura de precisão realmente avance no Brasil, né? Então, a associação ela tem esse papel, primeiramente, de unir todo mundo e todo mundo se conversar e todo mundo se apoiar, quanto também mostrar para o público em geral, mostrar para a população a importância do tema e apoiar o setor também a nível governamental, por exemplo, né? Então, se você pegar um exemplo, a gente foi um dos apoiadores da lei que mudou a utilização do recurso do FUST, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, né? Então, essa lei, ela proporciona um maior acesso à internet no campo, por exemplo, né? Aí você vai falar, o que a internet tem a ver com a agricultura de precisão? A gente considera que um melhor acesso à internet no campo vai causar com que a agricultura de precisão seja mais facilmente implementada no campo, porque muitos aplicativos só rodam na internet, a parte da comunicação, de você ligar ali para o fornecedor da tecnologia e tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, obviamente, com comunicação no campo, vai melhorar muito mais a qualidade da agricultura de precisão ou a facilidade com que a agricultura de precisão seja implementada no campo, né? Nós também fomos um dos editores e do pessoal que está fomentando aí o projeto de lei, que é a PL 149, que institui a Política Nacional de Agricultura de Precisão. Esse projeto de lei ainda está em aprovação, infelizmente ele ainda não passou pelo Congresso, né? Ainda está em aprovação, mas a gente foi até um dos editores, então assim, como os nossos representantes, que são pessoas civis, que são empresas, conseguem ter acesso, por exemplo, a mostrar para o pessoal do governo, falar, olha, isso é importante para o Brasil. A agricultura de precisão, ou vocês tomem medidas que incentivem a agricultura de precisão no Brasil, ou a gente vai ficar para trás, porque a Europa está fazendo isso, os Estados Unidos está fazendo isso, e se depender só do governo, eles não conseguem olhar isso talvez como ver os benefícios que tem, né? Tem muita gente falando de sustentabilidade, muita gente falando que a agricultura tem que ser mais sustentável, a agricultura tem que ser mais ecológica e tal, e a agricultura de precisão, que é uma das melhores ferramentas para fazer isso, né? Tornar a agricultura sustentável, ter mensuração de quanto que a agricultura sequestra de carbono, conseguir ter toda a parte de rastreabilidade para eu saber se esse alimento ele foi produzido de forma ecológica ou não e tudo mais. Todas essas ferramentas da agricultura de precisão, elas possibilitam com que o Brasil prove para o mundo que a agricultura que ele faz é uma agricultura muito sustentável, né? Então, o governo fica batendo na tecla disso e, às vezes, esquece que, precisa apoiar, o que precisa ser apoiado é a agricultura de precisão, é a tecnificação da agricultura e tudo mais. E se não existe um órgão de representatividade do setor para falar para eles o que eles precisam ouvir ou o que é isso, pelo menos para entender, a gente vai ficar caminhando e nunca vai para frente, né? Então, representar o setor é talvez o maior papel aí da associação e, obviamente, organizar eventos, organizar seminários, organizar o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, que é talvez o nosso melhor evento aí, que isso tudo aí vem na temática de
aprimorar o ensino, popularizar o que é agricultura de precisão e popularizar com que as pessoas saibam fazer e saibam sobre agricultura de precisão, né? Mostrar o que tem que ser ensinado também, que isso é uma coisa muito confusa, né? A agricultura de precisão, o que eu preciso aprender para ser um bom profissional em agricultura de precisão, né? Então, a gente se falando aí como um segmento unido e tendo uma associação que represente a gente, isso tudo torna as coisas mais fáceis a nível Brasil, né? Porque senão cada um vai ficar na sua universidade, cada um vai falando o seu tema ali, uma empresa fala uma coisa que na verdade não é, então a gente tem que unir realmente. É um tema muito novo e as pessoas precisam aprender o que é, aprender como fazer, aprender o jeito certo de fazer, e mostrar para as outras pessoas que isso é bom. Às vezes as pessoas acham que é até ruim, né? Falar agricultura de precisão é uma coisa que polui o meio ambiente, enquanto na verdade é totalmente o contrário, né? Então a gente tem que mostrar para a sociedade a importância disso também. Marcos, a gente ouve falar bastante sobre agricultura de precisão e agricultura digital. Qual a diferença entre elas? E o trabalho que a Asbrap desenvolve engloba também a agricultura digital? Esse termo, agricultura digital, as pessoas até já mesclaram. Virou. Eu conheço muitas fazendas que tinham o departamento de agricultura de precisão. E aí agora eles mudaram o nome do departamento e virou o departamento de agricultura digital, porque é mais moderno o tema, né? Então a gente tem até um medo um pouco dessa confusão da agricultura digital com a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, ela é bem definida, o termo já existe, né? Então, eu comentei ali da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, então existe a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, que também tem um tema definido que fala que é um conjunto de ferramentas que permitem esse gerenciamento baseado na variabilidade espacial e temporal e tudo mais. A Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, há alguns anos, ela já mudou de nome. Hoje ela é a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, que é um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, né? Ou seja, eles englobaram o digital no nome, e eu não vou falar que talvez nós não possamos fazer isso no futuro. Mas, na minha visão, existe uma divisão muito clara do que é agricultura digital e o que é agricultura de precisão. E agricultura digital, na minha opinião também, é um termo que está um pouco ao contrário. O que é agricultura digital? Na minha visão, é o digital na agricultura. Por quê? Porque existem muitas ferramentas do mundo digital. A gente está vivendo a transformação digital no mundo. Então, a gente viveu a transformação digital no mundo dos transportes. Hoje em dia, pegar um táxi já é pelo aplicativo. Hoje em dia você consegue ver aonde você vai, qual que é a rota mais próxima e qual que é a logística melhor, quanto que eu vou gastar naquela logística pelo aplicativo. Você já viveu a revolução digital nisso que nós estamos fazendo agora, né? A gente não precisou estar no mesmo local. Então, no mundo da comunicação, já revolucionou a parte digital também. A gente vive a revolução digital em todos os segmentos. E, obviamente, a agricultura está passando por diversas ferramentas digitais que vão fazer com que tudo seja digitalizado. Só que, como é tudo ser digitalizado, não significa agricultura de precisão. Eu ter um controle de estoque na internet não tem nada a ver com agricultura de precisão. Eu ter, por exemplo, o controle da minha frota de caminhões na minha fazenda não tem nada a ver com agricultura de precisão. A partir do momento que eu não considero a variabilidade espacial e temporal para tomar as minhas decisões de forma localizada, de forma individual para cada situação, não interessa se a minha fazenda inteira está na internet. Ela pode estar tudo que eu faço na minha fazenda, o nome de todos os meus funcionários, quanto que eu gasto de combustível, pode estar tudo no digital. Mas se eu não tomar nenhuma decisão que dentro da porteira que considere esses aspectos de variabilidade espacial e temporal, não é agricultura de precisão. Pode ser considerada agricultura digital? Não, eu não sei o que é. Com certeza é o digital influenciando a agricultura, porque está facilitando alguns processos, né? Eu estou tirando o papel
e estou botando na internet. Eu estou tirando uma ferramenta que eu usava antes ali para o pragueiro ir lá com papel, e depois eu tinha que colocar isso tudo num Excel, e esse Excel não conseguia comunicar com nada e tal. Obviamente dava muito trabalho, mas eu não fazia nada de agricultura de precisão. Agora, se eu usar esse mesmo tablet, esses mesmos aplicativos, e gerar mapas e aplicar de forma localizada com base nesses mapas, ou tomar decisões estratégicas com base nisso, aí eu estou fazendo agricultura de precisão. Então, ou seja, a agricultura digital ou a digitalização da agricultura, ela facilita e muito a agricultura de precisão. Porque, vamos ter um exemplo aí bem lógico, uma análise de imagem de satélite. Pô, até poucos anos atrás, eu tinha que entrar no site do responsável pelo satélite que eu queria usar a imagem, eu tinha que baixar todas essas imagens, eu tinha que ter um programa no meu computador onde eu ia filtrar isso, eu ia colocar todos os meus índices que eu queria colocar, eu ia depois tratar isso, gerar um mapa e tal, depois eu ia colocar isso no GPS, eu ia até lá, ia ver como é que é, e dava muito trabalho. E hoje em dia, eu coloco eu tenho lá um aplicativo que já me dá todos os índices, fala onde eu tenho que amostrar e facilita muito mais a minha vida. Muda alguma coisa prática em relação a resultado? Talvez não, mas em relação a trabalho muda muito, porque as ferramentas estão ficando muito mais fáceis, as ferramentas estão ficando muito mais acessíveis. Então, eu considero que a digitalização da agricultura talvez seja o empurrãozinho que faltava para a agricultura de precisão ser realmente utilizada de maneira muito mais expressiva no Brasil, né? Ou no mundo inteiro, né? Porque trouxe facilidade. Não é a mesma coisa, não adianta nada eu ter um aplicativo ou ter tudo que tem, o que eu faço ali na minha propriedade está na internet, se eu não tomo decisões gerenciais que realmente vão me trazer dinheiro em relação a isso, né? Então, é um tema que é muito unido um com o outro, né? Então, as mesmas pessoas que estão falando, que fazem ferramentas para a agricultura digital ou para digitalizar a agricultura, essas ferramentas são utilizadas para a agricultura de precisão. Inclusive, os bons exemplos que eles usam, né, para falar que a ferramenta que ele tem é lucrativa ou por que as pessoas devem comprar a ferramenta deles, são os exemplos que se utiliza a agricultura de precisão com a ferramenta deles, né? E aí fala, pô, aqui ele usou o meu mapas e todo o meu aplicativo aqui e economizou muito adubo. Se ele economizou muito adubo, talvez ele tenha tido uma estratégia de gestão baseada nisso, né? Então, essas ferramentas são, sim, complementares. Todas essas ferramentas que são dentro da porteira, que visam influenciar a agricultura em si, elas estão muito bem-vindas na Asbrap, porque realmente elas estão influenciando a agricultura de precisão, mas tem ferramentas que, ferramentas de armazenamento de silagem ou de logística puramente dita, tem várias formas de digitalizar a agricultura que não é na lavoura, que não é no talhão, né? que não são outras coisas. Talvez a associação não abranja todas as ferramentas do digital no agro, mas eu tenho certeza que muitas das ferramentas elas estão dentro do que se diz agricultura de precisão, elas estão representando a agricultura de precisão e estão usando os exemplos bons que a agricultura de precisão traz, né? Então, todo mundo é muito bem-vindo. Nós mesmos temos alguns associados aí que se você for olhar o site ou alguma coisa, está agricultura digital, ou está outro termo, agricultura inteligente, assim por diante. O termo não importa, o que importa é realmente a prática, né? O que realmente faz com cada coisa. A gente percebe que você tem contato direto com os interessados em AP, né? Entre aí técnicos, produtores, acadêmicos. Então, poderia nos falar sobre as técnicas de agricultura de precisão que são mais utilizadas e estão mais avançadas no Brasil? Quais técnicas apresentam os maiores desafios e por quê? Bem, vamos começar do começo, né? A agricultura de precisão, vamos falar de Brasil, né? O Brasil, eu gosto de falar que o primeiro
o primeiro passo que o Brasil deu em agricultura de precisão foi na década de 90. O primeiro seminário de agricultura de precisão, que depois virou congresso, mas o seminário de agricultura de precisão foi em 1996. Aí, em 1998, já surgiam os primeiros prestadores de serviço em agricultura de precisão. E em 2001, o primeiro equipamento nacional que fazia doses variáveis de adubo. Então, bem no comecinho ali de 2001, 2002, né, a gente já tinha as consultorias de agricultura de precisão e a possibilidade de aplicação de adubo em taxa variável de agricultura de precisão. Isso, na época, então, foi bastante até incentivado por empresas que vendiam adubo e que trabalhavam com fertilizantes. Teve uma certa moda de aplicação de adubos em taxas variáveis, tá? Então, um serviço que se popularizou muito logo no início da agricultura de precisão e até hoje é você fazer adubação em taxa variável, né? Então, inicialmente, as pessoas faziam grades amostrais e aplicavam adubação em taxa variável. Hoje em dia, essas grades já são um pouco mais inteligentes. Hoje em dia, o pessoal já usa outros mecanismos, mas vamos pensar no benefício final. O benefício final é a adubação, é a melhor adubação. Você adubar mais onde precisa e menos onde não precisa. Você adubar de forma localizada. O que da agricultura a gente tem feito muito é a parte de fertilização e correção do solo. Por quê? Porque, na minha visão, o dado que a gente já estava acostumado a trabalhar. Não existe um agrônomo hoje formado no Brasil que não sabe o que é uma amostra de solo, que não sabe o que é um dado vindo de uma amostra de solo e que não consegue tomar uma atitude com um dado de amostra de solo na mão. Então, se você for pensar qual é o dado mais importante para o agrônomo para ele tomar uma decisão, eu falaria que é a amostra de solo, porque desde sempre a gente está acostumado a pegar a análise de solo e tomar uma decisão com base nisso, que seria a decisão de adubação. Então, logicamente, a primeira estratégia de gestão, quando a gente fala em agricultura baseada em dados, quando a gente fala em agricultura baseada em informação, o que mais praticamente a gente tem para fazer é pegar a análise de solo, em vez de eu ter uma análise de solo só no talhão, eu ter várias análises, e em vez de eu ter uma recomendação só, eu ter um mapa para essa recomendação e eu aplicar isso de forma muito mais inteligente do que eu aplicava antes. Então, se antes eu jogava uma dose única no talhão, hoje eu consigo jogar essa dose variável ao longo do talhão, seja para corretivo é ainda mais utilizado, porque é ainda mais utilizado, porque é um produto que eu não misturo com outros produtos para aplicar, eu aplico uma vez só, né? Então, eu vou aplicar um calcário, por exemplo, eu simplesmente posso ter um motor ali na minha máquina que vai aumentar ou diminuir a quantidade de calcário de acordo com o mapa e pronto. Quando eu falo em adubação, já é um pouco mais complicado, porque normalmente as pessoas trabalham com adubos misturados, né? E se eu for fazer um mapa para cada nutriente, um mapa para fósforo, um mapa para potássio, eu não posso jogar os dois juntos e aí eu tenho um problema operacional envolvido, né? Eu tenho que colocar esses produtos de forma separada. Obviamente que o benefício da agricultura de precisão, de você trabalhar com esses produtos de forma separada, compensa qualquer problema operacional que você tenha. Então, surgiram muitas consultorias, muitos prestadores de serviços, muitas tecnologias que fazem essa parte de fertilização e correção de solo em taxa variável. Uma outra coisa que é muito popular no Brasil e que existe uma certa controvérsia se é agricultura de precisão ou não, que é o piloto automático, sistemas de orientação e GPS nas máquinas para fazer a orientação das máquinas, né? Por que tem gente que fala que não é agricultura de precisão? Porque eu não estou fazendo nada de forma localizada. Eu estou simplesmente melhorando uma operação que eu fazia antes dirigindo na mão, usando um marcador qualquer, usando a intuição ali, e hoje eu ponho um piloto automático, e esse piloto automático vai fazer o serviço muito melhor, né? Então, eu não estou fazendo nada localizado. Então, pode ser que não seja agricultura de precisão, mas como é uma
tem GPS, tem tecnologia, está no conceito, o mesmo fabricante que faz o piloto automático, ele também faz a possibilidade de você fazer coisas em taxa variável. Então, no segmento de agricultura de precisão, esse pessoal ele entra no bolo também, porque são os mesmos fornecedores, as mesmas tecnologias e tudo mais. Mas é uma tecnologia muito utilizada, por quê? Porque facilitou o trabalho. Então, antes eu fazia de uma forma que era pior, que era mais desgastante, que era mais complicada de fazer, e eu coloquei uma coisa ali que facilitou o meu trabalho. Eu não preciso mais dirigir, a máquina ela anda sozinha com perfeição e tudo mais. E toda a parte que vem em relação à qualidade da operação, né? Que é você, por exemplo, ter um controle baseado na velocidade que você anda, eu desligar na hora que sobrepõe uma aplicação, por exemplo, que é o controle automático de seção e tudo isso. Na verdade, isso é mais precisão na agricultura do que agricultura de precisão. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu já fazia, só que de forma muito mais precisa, de forma muito mais otimizada, porque eu tenho essas ferramentas. Como são as mesmas ferramentas, a gente coloca tudo no mesmo bolo e diz que a parte de piloto automático, a parte de controle de tráfego e tudo mais, tudo entra na agricultura de precisão também. Isso me dá possibilidade para eu também ter gestão com base nisso, né? E aí entra a agricultura de precisão. Por exemplo, eu tenho uma gestão do tráfego controlado, eu tenho uma gestão de aonde eu vou passar, será que eu estou economizando mais combustível se eu vou dessa forma ou se eu vou da outra forma? Então, isso vai me trazendo dados, esses dados eles vão me gerando alternativas de gestão, e isso é agricultura de precisão, né? Então, por exemplo, eu tenho um piloto automático na máquina. Por mais que eu estou fazendo o meu trabalho igual eu sempre fazia, ele já me dá um mapeamento ali de qual foi a velocidade do meu operador, que aí eu posso ver qual operador foi melhor do que o outro, eu posso mandar o meu pior operador embora com base em dados. A partir do momento que eu tomo decisões baseadas em dados, eu estou fazendo agricultura de precisão, né? Eu não estou tratando todos os operadores como iguais, eu estou vendo qual é melhor. Eu estou vendo qual máquina, por exemplo, gasta menos combustível, para na hora de trocar uma máquina, eu posso levar isso em conta. Eu posso ver, inclusive, sei lá, qual pneu é melhor. Eu tenho toda uma frota equipada com tecnologia, eu posso tomar esse tipo de decisão baseada em dados. Mas, novamente, o que traz o benefício é o gestor usando a informação e não necessariamente a ferramenta. Mas também é uma coisa muito utilizada. Essas ferramentas que melhoram a qualidade, né, e não necessariamente fazem coisas em taxa variável, está muito popular. Então, as pessoas elas compram a precisão na agricultura e aí pode ser que elas façam agricultura de precisão ou não, né? Então, você tem a máquina lá com piloto automático. Você quer usar esse dado, aí é só uma questão sua, né? Se você quer usar daí para frente ou não. E aí também vem esse trabalho da gente ensinar as pessoas as possibilidades, mostrar que isso é possível, né? Esse é o gargalo para as pessoas não usarem, né? Então, se for pegar um conceito geral ali do que tem se usado em agricultura de precisão, clássica agricultura de precisão na parte de correção e adubação de solo, a parte de máquinas que está sendo muito utilizado, a parte de máquinas precisas, máquinas que fazem o serviço melhor, e a gente está caminhando aí para a parte de agroquímicos, por exemplo, né? Coisas que a gente não tinha coragem de colocar, porque é uma parte muito sensível da minha produção ali. Pô, eu vou fazer um agroquímico em taxa variável, pode ser que tenha um problema, mas a gente já está, como nós temos as máquinas, temos gente, tem possibilidade, a agricultura de precisão ela vai começar a se ousar mais, né? Então, mais coisa agrícola nós vamos começar a fazer baseada na variabilidade da lavoura também. Então, é o passo que a gente tem que dar. E isso tem muita possibilidade daí para frente. E o que você destacaria como as maiores dificuldades para os produtores iniciarem as práticas de agricultura de precisão no Brasil? Bem, a dificuldade de primeira é capacitação técnica para dois motivos. Tanto para ser a pessoa que executa a agricultura de precisão dentro da fazenda e conseguir fazer isso, ou seja, a capacitação para a pessoa ter essa possibilidade de usar as ferramentas, de executar as ferramentas, saber trabalhar com
todas essas coisas novas que a gente não aprende, como eu disse, a gente aprende a ver uma amostra de solo, só que a gente não aprende a mexer no software que vai espacializar isso na forma de mapa. Tudo bem que, na minha visão, é muito mais fácil saber mexer no software do que saber todos os conceitos agronômicos para ter uma resposta interessante, né, que esse software. Porque software é um software e cada vez vai ser mais fácil isso, né? Então, a capacitação técnica na hora da execução e a capacitação técnica na hora da popularização, do que realmente é possível fazer, na hora da venda, porque eu vejo que tem muita gente que não tem ideia das possibilidades da agricultura de precisão e é por isso que nem começam. Então, as pessoas, elas têm as máquinas. Um exemplo muito claro é mapeamento de produtividade, por exemplo. Praticamente todas as máquinas vendidas desde 2010 para cá têm sensor de produtividade nas máquinas, sensor de umidade, tem GPS. E quer dado mais importante para a gestão de uma lavoura do que o ganho que você teve, quer dado mais importante para qualquer sistema de gestão do que o quanto que você ganhou, né? E você ter isso de forma mapeada é o que todos os gestores gostariam, certo? E por que as pessoas não fazem isso? Porque talvez não é por falta de conhecimento, não é por falta de gente capacitada, é simplesmente por não conseguir vislumbrar quais são os reais benefícios que ter esse trabalho, que ter esse serviço dentro da fazenda ou com algum consultor ali, poderia te gerar de benefício, né? Então, a capacitação técnica, a informação, na minha visão, é com certeza o mais importante, tanto para a execução quanto para a venda da agricultura de precisão. As pessoas têm que entender que a agricultura de precisão é uma coisa que é rentável, vale a pena eu gastar um tempo ali calibrando meu monitor de produtividade, tirando o pendrive, levando para ou pagar uma consultoria para fazer isso, talvez por mim, porque isso vale a pena, né? Então, e outras possibilidades em geral, né? Tem muita possibilidade que a agricultura de precisão traz e que a gente já tem as ferramentas. Então, eu não diria que sempre a gente tem alguns... O pessoal fala, conectividade, não tem conectividade na área. Mas, poxa, tem muita propriedade fazendo agricultura de precisão de uma maneira incrível e tem propriedade não fazendo agricultura de precisão. E todas elas estão em áreas que não tem internet. Então, a internet não é um limitante. A internet pode ser um facilitador, como eu disse. Seria legal se desse para... Se eu não precisasse ir lá e buscar o pendrive, por exemplo, se tudo fosse comunicado online. Mas o trabalho de buscar o pendrive não é o limitante para fazer agricultura de precisão. Outro pessoal fala, os custos são altos. Eu não diria que o custo é alto. Primeiro, porque as pessoas já têm as máquinas, já têm quase tudo que precisa para fazer agricultura de precisão. Segundo, que as ferramentas de agricultura de precisão estão cada vez mais acessíveis. Então, não é mais custo. E aí, a capacitação técnica. E realmente, a capacitação técnica é o gargalo. É o que a gente tem batido na associação para tentar desmistificar isso, tentar popularizar cada vez mais, né, que a agricultura de precisão ela deve ser feita e deve ser bem feita. Mas ainda precisamos de incentivo. Ainda precisamos de... A gente vê na Europa, por exemplo, quem faz agricultura de precisão é considerado sustentável. Pelo fato de ser considerado sustentável, às vezes tem benefícios em relação, por exemplo, a seguro, em relação a financiamentos, né? Por que eu vou cobrar o mesmo seguro de safra para alguém que não tem nada, que não controla nada, que não anota nada, que não tem nem noção de se vai dar certo ou vai dar errado, e eu vou cobrar o mesmo seguro de uma pessoa que tem tudo controladinho, tudo mapeado, tudo certo, que faz a agricultura de precisão de uma maneira muito bem feita. Obviamente que o risco de uma pessoa que faz agricultura de precisão tem de precisar de seguro é muito menor. Então, talvez um benefício desse já teria também uma questão. Então, se a gente popularizar que a agricultura de precisão ela é uma forma melhor de fazer agricultura, tanto socialmente quanto na parte de renda mesmo, né? Você ganha mais dinheiro com a agricultura de precisão, né? Quais são os benefícios reais, né? Uma outra coisa é que as pessoas acham que às vezes sonham mais do que a realidade, né? Então, mas a agricultura de precisão é robô, é sensor, é laser, é coisas bizarras, é satélite jogando coisas. Na verdade, não, são ferramentas muito acessíveis, muito
práticas, muito normais de se utilizar, não são caras, né? E os benefícios que elas trazem valem a pena, tanto você ter uma consultoria, tanto você ter um profissional dedicado a isso, e você trabalhar com ela. Então, a capacitação técnica aí, com certeza, é o principal. Bom, chegamos às perguntas finais. Marcos, como você avalia o avanço da agricultura de precisão e quais suas perspectivas futuras para a agricultura de precisão no âmbito nacional? Na sua opinião, o que pode ser feito para avançarmos em termos de qualidade e quantidade de uso das técnicas de agricultura de precisão? Bem, eu comentei que a agricultura de precisão não é uma coisa nova no Brasil. A gente tem feito aí desde o final da década de 90, 2000 e poucos. Mas atualmente a gente tem uma possibilidade de ouro com essa digitalização do mundo. Tá? Não vou falar agricultura digital, vou falar a digitalização do mundo, né? Todas essas ferramentas, a facilidade que a gente tem para todas essas coisas e como elas estão se tornando acessíveis, elas tornam a agricultura de precisão uma coisa muito mais fácil de se fazer, e as pessoas estão vendo que a partir do momento que todo mundo já consegue acessar redes sociais e consegue trabalhar com softwares muito mais complexos do que os softwares que estão nas máquinas, e sem nem precisar de treinamento, sem nem ler manual e nem nada, né? Qualquer software de rede social é muito mais complexo do que um software de aplicação em taxa variável que vai colocar num trator, né? Então, essa desculpa a gente não tem mais. Mas as pessoas não sabem lidar com tecnologia. Mas a agricultura não tem isso. Não, porque eu desafio você conhecer um tratorista aí que não tem um celular que não acesse redes sociais por aplicativos, né? Então, essa desculpa que a gente tinha de é um mundo muito à parte da agricultura, isso não existe mais. Então, tem uma possibilidade gigantesca de crescimento, essas ferramentas estão tornando tudo mais acessível, e a partir do momento que a gente começa a digitalizar tanto a agricultura, né, colocar tudo isso, todas as informações que a gente tinha antes, colocar na internet, colocar em sistemas e tudo mais, cada vez mais a gente vai tendo dados e dados e dados para usar a agricultura de precisão, né? Então, e isso, a gente tem novas tecnologias aí surgindo, que é Big Data, inteligência artificial e outras coisas, que são novos algoritmos, novas coisas que vão tornar ainda mais complexo essas análises que a gente fazia antes, né? Se antes a gente simplesmente olhava ali para a amostra de solo e tomava uma decisão de adubação, com essas tecnologias de agricultura de precisão e com essa quantidade enorme de dados vindos aí da digitalização do agro, a gente vai ter insights que nem imaginávamos que teríamos, né? A gente vai ter taxa variável de semente, a gente vai ter escolha do pneu, escolha da máquina, cada operador melhor ou pior, a gente vai ter escolha da variedade, a pesquisa com a agricultura de precisão também ela vai ser muito mais importante, né? Imagina uma empresa que hoje trabalha com dados para pesquisa para ver se essa variedade é boa em determinado local, em determinado solo, né? A partir do momento que está todo mundo trabalhando com agricultura de precisão, todo mundo gerando dados, todo mundo... É como se eu tivesse mini experimentos em todos os locais que tem agricultura de precisão, né? E isso sendo compartilhado, essas experiências sendo trocadas de forma digital, faz com que tudo evolua, né? Então, eu vou ter melhores variedades, melhores adubos, melhores recomendações para toda a agricultura, né? Então, toda a agricultura ela vai se beneficiar em larga escala, não necessariamente apenas a fazenda. Então, esse é o grande avanço que eu vejo para a agricultura de precisão. Eu que agradeço. Bem, a associação está à disposição aí para todo mundo que trabalha na área, né? Todo mundo, tanto estudantes, quanto os profissionais, quanto consultores, prestadores de serviço, professores. É uma comunidade bem aberta aí. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, é só acessar o site, né? asbraap, com 2as.org, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão.org. Nós estamos fazendo diversos eventos aí, sempre nas redes também, procurar por Asbraap, com 2as. Estamos à disposição e tem uma comunidade que está cada vez mais crescendo. E muito obrigado pelo convite, estou à disposição para o que precisarem. Pessoal, essa foi a participação do Marcos Ferraz. Espero que tenham gostado desse episódio.
Foi certamente uma conversa bastante produtiva. Agradecemos ao Marcos por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento e de suas experiências.